Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 SRX Turbo Diesel 2023, 5 lugares. Esse modelo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo, para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar mostrando os detalhes desse modelo aqui pela frente. Os faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a frente são mais afilados. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, com a luz de condução diurna em LED, que é esse filete que vem até o final do farol, acendimento automático e canhão de foco projetor com farol alto e baixo. Todo esse detalhe em black piano no interior e também essa moldura em cromado que faz a parte aqui com o contorno do farol, que realmente deixa bem bonito. Esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque, onde tem essa peça em black piano com esses detalhes em colmeia, onde fica localizado o sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. O detalhe aqui também do parte com farol de neblina, que é em LED, e também a parte aqui com indicador de seta que fica aqui mais embaixo, que quando você desliga o indicador ele também é uma luz de condução diurna, um farol auxiliar em LED. O detalhe aqui com o bumper frontal, com essa parte toda prata que realmente fica bem destacado, com as aberturas de ar aqui também na horizontal, com detalhe em preto fosco. Mais acima nós temos a grade superior, que tem bem avantajada essa parte aqui com um detalhe todo em black piano, com as aberturas também, onde fica localizado câmera 360 graus frontal, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. E aqui nós temos o logo translúcido da Toyota com esse detalhe cromado, onde fica o sensor com o radar do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, ACC e outros detalhes que eu vou mostrar também lá no interior. Uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Aqui nós temos os vincos bem aparentes na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que o modelo anterior dessa motorização, que é 4 cilindros sem linha, duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo auxiliado pelo câmbio automático tipo sequencial de 6 velocidades. Eles fizeram uma mudança interessante, instalaram um turbo intercooler maior aqui à frente, que trouxe um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra mudança foi referente à legislação do Procon VL7. Foi instalado o filtro DPF, que ele vai filtrar as micropartículas nocivas do diesel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem essa pintura cinza metálica com esses vincos bem aparentes vindo até o centro, uma porca antifurto que já acompanha o modelo, o perfil dos pneus 265, 60 rodas de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 m de comprimento. O vão livre de solo é de 27,9 centímetros, é um SUV raiz bem alto, então ele tem um estribo lateral para facilitar para que você suba no veículo, com esse detalhe prata e também preto fosco. Para-barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo, essa peça com esse detalhe em preto fosco na caixaria de roda. E aí nós temos a cor predominante aqui, que é um preto metálico, muito bem requisitado pelos compradores. Também temos aqui esse vinco da primeira porta até a segunda porta e um vinco na parte lateral que vai até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco. Aqui abaixo também com a parte em preto fosco, mas acima já é a cor do veículo, que é um preto. Nós temos indicador de seta, rebatimento elétrico, câmera 360 graus que está posicionado aqui também. Nós temos sensor de tráfego traseiro e sensor de pontos cegos. É bem interessante no modelo. Temos também aqui na parte da maçaneta esse detalhe cromado, assim como essa parte também que faz a silhueta, que já é uma marca registrada da SW4 e dá a volta por todo o veículo. Esse detalhe aqui com rack de teto na cor cinza metálica. Também na parte traseira nós temos todo esse detalhe aqui que contorna a caixaria de roda
e aqui na coluna C nós temos toda essa parte em preto brilhante. Agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam aqui com os 4 pontos do sensor de estacionamento como alerta de proximidade no painel, um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior o funcionamento. Esse aplique em preto fosco na parte do para-choque, as lanternas que saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira. Temos essas saliências, como vocês podem ver, que realmente fica bem marcante, e também esse aplique todo cromado, assim como o Toyota SW4 SRX, que é o modelo e a inscrição aqui com o logo da Toyota com esses detalhes cromados. Esse vinco que fica bem aparente também na tampa traseira, e nós temos aqui limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e o aerofólio que é integrado, bem avantajado com a antena Shark Fin no teto. Para fazer a abertura desse porta-malas, basta apertar o botão com a chave presencial no bolso, que ela vai fazer a abertura automática do porta-malas. Isso traz muita comodidade. Não liguem por o carro estar um pouco sujo, porque ele acabou de chegar, desceu da cegonha, e como é uma versão de 5 lugares muito difícil de encontrar, resolvi gravar para vocês. Se você não faz questão de um carro 7 lugares, mas que é bastante conforto e robustez, esse é o carro oferece para você nessa opção de 5 lugares com certeza. Capacidade do porta-malas aqui são 500 litros, e a diferença que a gente vê aqui das 7 lugares é que ela já tem essa esteira aqui para você estar puxando e estar cobrindo as bagagens se necessário, por ela não ter aquelas 2 partes aqui com as poltronas aqui atrás. São somente 2 fileiras e realmente tem bastante espaço. Temos aqui tomada 12 volts, kit de ferramentas para usar se necessário, esses ganchos aqui tanto do lado esquerdo e direito, a parte com a iluminação aqui que é halógena, e um detalhe, ela tem um sistema de áudio JBL, então o subwoofer dela está localizado aqui na tampa traseira, que tem todo esse detalhe em preto fosco, e essa alça que você pode estar puxando, ou você aperta o botão para fazer o fechamento automático do porta-malas. Ele tem também sistema anti-esmagamento, caso você vai fazer o fechamento e encostar em você, realmente é um item que traz muita segurança. Câmera traseira, que faz parte do sistema 360 graus, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Em parte de segurança também, nós temos aqui lanterna de neblina traseira, para trazer mais visibilidade noturna. Aqui abaixo nós temos a 5ª roda, ela conta com assistente de reboque também, vai auxiliar numa frenagem mais brusca, contra ventos laterais, você que está trazendo um trailer, e tem capacidade de carga para 3,5 toneladas. Então realmente tem muita segurança na parte do modelo. Falando em segurança ainda, ela conta com 7 airbags no total, e o teste de colisão Latin NCAP é de 5 estrelas, então ela tem 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar o detalhe da fileira do banco traseiro, começando aqui mostrando para vocês o entre-eixo. Ela tem 2,74 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás para vocês verem essa questão de espaço. Vou subir aqui no modelo, nesse SUV raiz, e olha para vocês verem, mesmo com o banco todo para trás, praticamente aqui tem muito espaço no modelo. A parte do teto é cinza, ar-condicionado aqui para quem vem aqui atrás na segunda fileira, a iluminação aqui que é em LED. Esse ar-condicionado você consegue estar ajustando aqui a parte com fluxo do ar-condicionado, ou a parte com uma opção automática, ou também está desligando. As alças no teto também, então realmente quem vem aqui atrás vem com muita comodidade. Esse nicho, esse detalhe prata e também uma tomada 12 volts. Nós temos esses ganchos aqui na parte do banco que você pode estar utilizando para colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg, tanto do lado do passageiro e motorista, assim também como os portas-revistas. Revestimento do banco é em couro, com essa parte mais lisa e esse pontilhado como vocês veem aqui ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar o espaço que nós temos na SW4 para vocês. Então nós temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, assim como o encosto de cabeça, também descansa-braço com a opção com porta-copos aqui também para poder estar fazendo a utilização. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, e mesmo sendo 5 lugares, você consegue estar, no caso, puxando essa alavanca e escamotear os 2 bancos para ganhar mais espaço ali, caso você queira levar algo maior aqui. Então realmente tem como você está fazendo essa questão. Você apertando essa parte aqui do banco, você consegue colocar ele mais para frente, como eu estou fazendo com esse banco aqui, ou ajustar mais para trás. Apertando aqui você consegue ajustar a inclinação daqui das costas. Então realmente quem vem aqui atrás da segunda fileira nesse SUV
tem muito espaço interno e conforto. Na parte da porta nós temos aqui o revestimento em couro, assim como essa parte também bem macia ao toque, com a parte aqui com a linha aparente. A inscrição SW4, já essa parte aqui que é com todo o acabamento em preto fosco e o detalhe aqui com prata e também cromado. Detalhe aqui em black piano, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, ela sobe com um toque só. E aqui nós temos a nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante na porta da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial com uma inscrição SW4. Virando aqui do outro lado, nós conseguimos acionar esse botão vermelho para encontrar o carro no estacionamento de uma maneira mais fácil, ela vai soar um bip. Também essa opção de abertura do porta-malas como uma segunda opção e alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui ao centro para que você possa estar fazendo a abertura do modelo através da Smart Entry. Isso traz muita comodidade. A parte aqui dos detalhes, na fileira dos bancos dianteiros, começam aqui com ajuste elétrico, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas para você deixar de acordo com o seu conforto, ajustar também a altura do banco. Já esse outro botão, você ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês os detalhes da SW4 SRX Turbo Diesel 2023, versão com 5 lugares. Essa é a versão mais em conta do modelo. Nós temos a tela inicial ali que aparece a inscrição SW4, a multimídia que é de 8 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay, mas não é sem fio, é via USB que você faz a conectividade aqui pela tomada USB. Nós não temos mais opção de GPS integrado nem TV digital. A parte com o menu aqui nós temos a opção de áudio para fazer conectividade com o seu smartphone via Bluetooth, comando de voz que você consegue fazer as operações também, as informações do veículo referente à autonomia, alcance de cruzeiro, histórico referente à utilização das médias de consumo também e as configurações gerais que você consegue estar fazendo aqui nessa multimídia. Nós temos o detalhe aqui todo em couro, bem macio ao toque com essa parte com a linha aparente e esse detalhe cinza também. Botão Start-Stop para fazer ignição no veículo, ar-condicionado que é digital, com 2 zonas, então você consegue colocar a temperatura aqui do lado do motorista, uma outra temperatura aqui do lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro, você consegue estar aumentando o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse fluxo e também o detalhe que você consegue estar utilizando aqui, ou o fluxo vindo de fora, ou a reutilização no interior do veículo e você consegue estar ligando o ar-condicionado para quem está lá atrás também. Então esses detalhes aqui que eu estou mostrando para vocês. Mais abaixo nós temos aqui seletor de atração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Nós temos também ventilação dos bancos dianteiros com opção aqui para 3 velocidades. Aqui na parte dos passageiros também desse lado você consegue estar fazendo a utilização. Uma tomada USB para você fazer a conectividade do seu smartphone e uma tomada 12 volts. Aqui nós temos o assistente de descida em rampa, em off-road. Ele vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, ali na lama ou muito cascalho, e ela vai fazer a frenagem automática. Assim que você coloca o pé no freio, ela vai fazer essa descida de uma forma trazendo mais segurança para você que está utilizando em off-road. Esse detalhe aqui com o nicho para você estar utilizando para colocar algo e também todo esse acabamento aqui que vocês veem imitando a madeira com a parte cinza, onde você aperta aqui temos 2 porta-copos como opção também. Nós temos o câmbio que é do tipo automático sequencial de 6 velocidades, que tem a opção de câmera de ré. Então nós temos aqui a parte traseira e a parte com a opção da câmera 360 graus, que você virando o volante, ela tem o ajuste aqui de inclinação para favorecer também para você que está utilizando. Então é um detalhe interessante. Se você quiser abrir toda a tela aqui traseira, você também consegue abrir, e ela tem sensor de tráfego traseiro. Vocês viram o carro passando ali, ela já apontando que estava para o lado esquerdo, então realmente traz muita segurança no modelo. Aqui nós temos a opção da tecla VIN. Você apertando aqui no painel, quando você está na opção P ou neutro, você consegue ter a visão frontal aqui do modelo, assim como 360 graus, e apertando mais uma vez, você tem a opção aqui do lado esquerdo e direito que está posicionado nos retrovisores. Apertando mais uma vez, ela vai voltar para a tela inicial aqui da multimídia. Então realmente mudou
traz bastante segurança, fica mais fácil para fazer o estacionamento. Descendo aqui para o modo drive, você consegue colocar para o lado esquerdo e fazer as trocas manuais, para frente da primeira à sexta, para trás as reduzidas. Numa descida de serra você consegue utilizar como freio motor, para colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, realmente facilita de certa forma. Freio de estacionamento continua sendo manual. Aqui nós temos a opção do modo de condução, modo eco para trazer mais economia, modo normal e modo esporte. O modo esporte ela vai subir o giro do motor, vai fazer a troca sequencial aqui do câmbio automático de uma forma mais ampla para poder ter a rotação maior do motor e você ficar com o motor mais cheio para fazer ultrapassagens, facilita de certa forma. Temos esse botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do veículo, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BS. Para você que está em off-road, tem o bloqueio do diferencial traseiro. Descansa-braço revestido em couro, bem macio ao toque com a linha aparente e todo esse espaço que você tem aqui dentro para poder estar fazendo a utilização. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros tem todo o revestimento em couro com a linha aparente mais lisa e aqui todo pontilhado ao centro vindo até mais acima. Parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com a opção do espelho quando você puxa acende aqui no teto, tanto para o lado do motorista como do lado do passageiro, as alças aqui para poder estar facilitando o passageiro estar subindo no carro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um farol alto vindo atrás de você, é um item de segurança que traz muita comodidade e também o detalhe aqui no teto, porta-óculos, iluminação em LED e nós temos esse botão para estar ligando e desligando a parte aqui do alarme volumétrico. Caso você vai deixar algo que se mova no veículo, você vai ter essa opção e não vai disparar o alarme do veículo. Nós temos todo o acabamento aqui também em couro, bem macio ao toque, e a inscrição SW4, que já é o botão desse porta-luvas que é um pouquinho menor, mas você puxando essa tampinha aqui, ele mantém climatizado uma fruta, uma bebida para o seu consumo. E mais abaixo nós temos um outro porta-luvas que é maior, desce bem devagar, e também aqui o detalhe com porta-copos para o lado do passageiro, o detalhe aqui com a parte da inscrição do sistema JBL que nós temos aqui, Twitter e alto-falante, são 11 alto-falantes ao todo, incluindo o subwoofer e esse detalhe prata também. A parte do acabamento do painel aqui é com plástico rígido, temos as saídas do ar-condicionado, relógio digital, para você que está no campo, na lida, utilizando o carro, não precisa da partida de certa forma para ver o horário, facilita de certa forma, e aqui esse acabamento em couro com a linha aparente. Também a alça aqui para o lado do motorista e também aqui nós temos o alto-falante com a inscrição JBL aqui também no Twitter e alto-falante. Na porta do motorista temos os vidros aqui com uma função auto-down que você consegue estar utilizando também, ela sobe com um toque só, todos os comandos aqui são iluminados, acionador do vidro elétrico também, um detalhe aqui que nós temos a trava dos vidros elétricos, facilita, comando aqui para poder estar fazendo a abertura e fechamento das portas, rebatimento aqui do retrovisor, basta você apertar esse botão e regulagem elétrica também dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Porta-copos aqui para o lado do motorista, nós temos aqui para estar ligando e desligando o sistema de opção aqui dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que eu vou mostrar para vocês aqui como eu falei anteriormente. Então você vai optar aqui pela marcha ré, ela vai aparecer aqui o alerta de proximidade, como eu estou mostrando para vocês, ó. Então realmente favorece essa opção para estar utilizando o carro com mais segurança. Então ela tem esse detalhe para realmente facilitar. Nós temos aqui a opção Idle Up, em dias mais frios ela vai aumentar a marcha lenta do motor para você dar uma partida de forma mais fácil, a tecla VIN como eu mostrei para vocês, e a abertura aqui, uma terceira opção de abertura do porta-malas traseiro. E esse aqui é o botão do filtro DPF, que vai fazer a filtragem das micropartículas de diesel. Ele funciona de forma automática, você vai perceber que a rotação do carro vai aumentar um pouco, esse ciclo vai demorar aí de mais ou menos de 8 a 10 minutos. Ou ele vai aparecer uma mensagem ali de forma manual e você aperta para ele estar fazendo esse processo também. Nós temos mais abaixo aqui a abertura do cofre do motor e a abertura também do tanque de combustível. Sua direção continua sendo hidráulica, com ajuste de altura e ajuste de profundidade. Esse acabamento aqui em couro, e aqui nós temos do outro lado aqui a opção com comando do sistema ACC do veículo. Como ela tem um sistema pré-colisão, ela vai te facilitar, você consegue setar a velocidade aqui que você quer. E se o carro à sua frente está a 100 km por hora e você está vindo numa velocidade maior, ela vai igualar a velocidade do carro que está à frente para realmente reduzir aí um risco de acidente.
comando aqui do parte do volante, que é multifuncional. Nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e aqui os comandos do computador de bordo. Mais abaixo aqui nós temos essa tecla que faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária. Se você não der seta para o lado direito ou esquerdo informando que você está saindo da faixa de rodagem, ela vai dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem, vai fazer correções também para que você permaneça na faixa. E também esse outro botão aqui faz parte do sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar ciclistas, pedestres e também veículos. Se você no iminente situação de risco ali, que está dirigindo o carro, não viu uma situação, ela vai perceber também, dar um alerta sonoro e visual. Se você não tomar uma medida protetiva, ela vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos, se ocorrer no caso o acidente. Mas ela realmente é um sistema de segurança que traz muita comodidade para você que está conduzindo. Nós temos as mudanças de marcha aqui no Pedal Shift, também o painel que é bem simples, só essa tela de 4.2, a iluminação azul como vocês estão vendo, e aqui nós temos conta-giros, a parte aqui com arrefecimento do motor, a parte de temperatura, medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e o velocímetro aqui no modelo. Aqui nós temos temperatura exterior, indicação de câmbio, odômetro total, trip A, trip B. Colocando aqui para baixo, nós temos as configurações aqui de autonomia, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque e também a parte de consumo que ela vai fazendo apontamento aqui para vocês. Mais para baixo nós temos o modo de economia, também a parte de consumo, e aqui mais abaixo nós temos também o detalhe aqui com o velocímetro digital. Colocando para o lado direito tudo que está passando na rádio ou na parte do smartphone que você está utilizando através da multimídia. Para o lado direito os sistemas de segurança que estão ligados e desligados. Para o lado direito mais uma vez todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer aqui. Na parte de configurações aqui você também consegue estar ligando aqui o BSM, que é no caso como eu mostrei para vocês aqui, ó, a parte do sensor de ponto cego e alerta cruzado também que tem no modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da SW4 SRX Turbo Diesel 5 lugares, a versão de entrada do modelo, a opção mais em conta da SW4 que você pode estar encontrando. Eu deixei a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.